Como batalhar pela fé? Tudo bom, amigos? A fé é uma construção. A fé também é um carregamento. Você está se carregando da bateria espiritual de Deus. Deus, ele deu a graça. Tudo que você precisa de Deus já foi dado. Em Cristo Jesus está consumado. Mas você saca e recebe pela fé. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Vai, filho, tua fé te salvou. Jesus falou isso. Agora, você imagina você, vou passar 5 pontos importantes sobre edificação de fé. Fica aí, você vai ver que é tremendo. Agora, quando você edifica sua fé, é igual fosse um celular seu, né? Você, quando está acabando a bateria, se você ficar usando muito, ele vai descarregar e ele vai desligar. E assim nossa fé. Nós precisamos estar sempre carregando ela para que ela não falte. Quando você passa, às vezes, a noite para carregar, para no outro dia poder usar o dia inteiro. E assim nós também. Quando nós passamos tempo edificando a fé, e o primeiro ponto é oração. Quando você passa orando, edificando sua fé, orando, que nem Jesus, ele passava a noite orando, e depois ele ia, curava pessoas, expulsava demônios, fazia milagres, né? Aí imagina você pegar e carregar o seu celular todo dia, ele não vai faltar. Agora, se você deixar descuidado, de repente, quando você precisa, não tem. Acabou a bateria, tem que pôr carregar rapidinho. Então, a oração, primeiro ponto. Judas, é um capítulo só, ele fala no versículo 2, 3, ali no versículo 2, 3, ele fala, quando eu estava para escrever sobre a nossa comum salvação, foi que eu senti necessidade de escrever a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé foi dada aos santos, só que tem que batalhar, porque tem o inimigo querendo roubar a fé. Ele estava escrevendo sobre a graça é comum para todos, né? A Bíblia fala, pela graça sois salvo mediante a fé. Então, a graça foi dada, mas mediante a fé. A fé é uma prática, a fé é confessar, crer com o coração, estabelece a justiça, mas eu estou praticando, mudando, renovando, fazendo obras que mostram a qualidade da minha fé. Não são as obras que salvam, mas a minha fé demonstra que eu creio em Deus. Demonstra a minha fé. Então, uma das principais coisas é a oração. Quando você está orando, você está edificando. Judas fala também no versículo 20, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo é orar em línguas, orar no Espírito. Quando você está orando em línguas também, você está sendo edificado. Ele fala, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, não fala a homens, mas fala a Deus. Em Espírito fala mistérios com Deus. A oração, Jesus falou assim, orai e vigiai para que não entreis em tentação. A carne está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é pronta para fazer a vontade do pecado, mas para fazer a vontade de Deus muitas vezes não. Então por isso que precisa orar, né? Batalhar pela fé. Então você está orando, o Espírito Santo vai direcionando sua oração. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ponto 2, a palavra. Quando você lê a palavra, medita na palavra, a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra edifica a sua casa na rocha. Aquele que ouve e medita, aquele que ouve e pratica, ele edifica uma casa na rocha. Aquele que lê a palavra e medita diariamente, a Bíblia fala que é igual uma árvore plantada à beira do rio, que dá seu fruto no devido tempo, tudo que faz prosperará. Quando você lê a palavra e ora, você está em sintonia com o Espírito Santo, ele revela, ele traz revelação, e cada versículo que você consegue entender, consegue compreender, você está edificando sua fé, edificando sua fortaleza, está conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará, é a verdade que liberta. Mas o Espírito Santo, na meditação, na leitura, na prática, você vai conseguir crescer. Ponto 3 já é isso aí, ó, a prática, a obediência à palavra. Toda vez que você obedece à palavra, você vai edificando. Jesus falou, aquele que ouve e pratica estas palavras, ele tinha falado sobre o Sermão do Monte, vários ensinamentos. Se você ouve e pratica a palavra, você está edificando uma casa na rocha, que veio as chuvas, veio os rios, veio os ventos, tempestades, e deram as enchentes, e veio com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque foi edificada na rocha. A prática é que faz a diferença. Agora, aquele que ouve e não pratica, só ouvir é conhecimento, é areia. É importante conhecer, mas se não praticar, vira areia. Não tem fundamento. Diz que vieram as chuvas, a mesma chuva, mesmo rio, mesmos ventos, a mesma enchente veio contra aquela casa e caiu, porque não tinha prática, não foram edificadas sobre a rocha. A rocha a prática é a rocha. E a rocha é a verdade.
E eu não tenho sustento se eu não conseguir praticar. Eu tenho que praticar o perdão, o amor, eu tenho que praticar, obedecer aos ensinamentos de Jesus. Como eu estou lendo e praticando, aquilo vai se tornando uma verdade para mim. Não é só simplesmente uma religião ou algo que eu não conheço. Eu tenho autoridade quando eu pratico. O Tiago falou sobre a lei da liberdade, né? Então existe uma lei de maneira a falar e de maneira a proceder. Da mesma maneira que eu falo a verdade, eu tenho que praticar a verdade, não é só falar e ensinar. Então Deus vai nos cobrar pelo que também praticamos, não só pelo que ensinamos. Ensinar é fácil, todo mundo está ensinando. Agora a prática, o que nós estamos fazendo com o que nós estamos ouvindo, isso que é a diferença, né? Obediência aos mandamentos, aquele que ouve e pratica edifica uma casa na hora. Tiago falou, não seja somente ouvinte, mas praticando da palavra, pois pode enganar-se a si mesmo. O ponto 4 agora, o amor. O amor edifica. Coríntios fala, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O amor edifica nossas vidas, o amor constrói. O amor, ele tudo crê, tudo suporta, tudo confia, tudo espera. O amor nunca falha, o amor não se ensoberbece. O amor é que nem está lá em Coríntios 13, né, Paulo falando. O amor não busca seus interesses, né, não se ressente do mal. Olha só, quantas pessoas magoadas, ressentidas, mas o amor não se ressente. Jesus falou assim, tudo quiser que os homens vos façam, fazer a ele. Esta é a lei e os profetas. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém quiser levar a tua túnica, dá também a capa. Fala da nossa honra que não tem, das nossas posses. Fala da nossa vontade. Se alguém quiser andar uma milha, vai com ele 2. Jesus, bateram na face dele, fizeram carregar a cruz, tomaram as roupas dele, né, crucificaram ele nu. Cadê a vontade? Cadê a honra? Cadê os bens de Jesus? Não tinha, ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Ele estava caminhando a nossa milha, andando a segunda milha por nós, para salvar o mundo. Então o amor constrói, né? A Bíblia fala assim, pelo amor que tiverem uns pelos outros, sereis meus discípulos. Conhecereis que sois meus discípulos. É a igreja. Quando a igreja começa a se amar, começa a praticar a palavra, todos vão conhecer. E o último ponto, o jejum. O jejum é você se abster de um alimento, se abster de algo em prol do reino, em prol da sua edificação. Quando você jejua, você não muda Deus, mas você muda você mesmo. A Bíblia fala que o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Quando você jejua, o vaso que é você está sendo transformado para receber a unção, o poder, a graça, a nova aliança, a unção do Espírito Santo. Porque a unção quebra o jugo. Mas se nós tivermos mentalidade velha, precisamos se renovar no ensinamento de Jesus, da palavra, naquilo que foi falado, praticar a palavra, os ensinamentos. E o jejum ele vai fazer o quê? Mortificar a carne, os desejos, as vontades. Você vai estar praticando domínio próprio. E você vai conseguir, ficar mais fácil você vencer o pecado, dizer não para as vontades erradas, para os desejos, para os sentimentos, e viver pela fé. Jesus um dia estava expulsando demônio, os discípulos expulsaram demônio e não conseguiram, né? Jesus veio e falou, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Aí trouxeram o menino, aí ele falou, essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Então a oração e o jejum, ela quebra essa casta da incredulidade. Né? Uns falam que é a casta de demônios, mas tem pastores que falam que a casta, na verdade, é incredulidade. Porque eles não puderam expulsar Jesus por causa da incredulidade, a pequena fé. Então tem níveis de fé, e nós podemos edificar nossa fé, carregando as baterias. Então, orando, lendo a palavra, meditando, praticando o amor, a obediência, o jejum, e tem várias outras formas de praticar para edificar a fé. Amém, irmãos? Compartilhe essa palavra, que Deus abençoe, que todos nós possamos ser ajudados a edificar a fé um dos outros e ajudar a igreja local onde está, sirva seu pastor, sua igreja, multiplique discípulos, abra uma célula, compartilhe a palavra, leve esperança às pessoas, né? Arrependimento, fé, para mudança de vida, largar o pecado e andar em santidade perante Deus, em nome de Jesus. Compartilhe de pessoas, em nome de Jesus.